No vídeo de hoje eu vou falar de duas obras muito importantes do grande escritor alemão Thomas Mann, A Morte em Veneza e A Montanha Mágica. Mas antes de falar dessas duas obras, dizer por que elas são tão importantes para nós hoje em dia, eu queria fazer um convite. Eu vou dar início a um curso na Escrevedeira, que é um clube de leitura, sediado aqui em São Paulo, mas que promove durante a pandemia cursos online. Eu vou dar um curso chamado Leitura Acompanhada de Thomas Mann. Vão ser 4 módulos de 2 meses, com 8 aulas em cada módulo, em que a gente faz a leitura obra a obra do Thomas Mann. Então, o primeiro módulo é sobre duas novelas, A Morte em Veneza e Tony Kröger. O segundo módulo, Montanha Mágica, o romance sobre o qual eu vou falar hoje também. Olá, eu sou Manuel da Costa Pinto. Aqui neste canal eu falo sempre de como as grandes obras da literatura universal nos falam ao presente, tem sempre alguma relação com o nosso cotidiano, e num contexto de pandemia é quase fatal que eu acabe falando sempre de obras da história da literatura, importantes na história da literatura, que tem, de alguma maneira, como tema uma epidemia, uma peste, um adoecimento, né? Hoje eu vou falar de dois livros muito importantes do escritor alemão Thomas Mann, que não tem uma relação direta com a pandemia, ou não tem como tema uma epidemia, mas tem uma presença forte de elementos relacionados a eventos epidêmicos ou doenças respiratórias, por coincidência. Um deles é A Morte em Veneza, uma novela de 1912, e o outro é A Montanha Mágica, um romance de 1924. Em Morte em Veneza, a gente tem a história de um escritor alemão que está numa espécie de crise, que é ao mesmo tempo artística e moral, e que resolve ir para Veneza para no impulso de sair da sua realidade, e chegando a Veneza, ele se hospeda num hotel, onde ele convive com uma família de poloneses, cujo filho é um jovem que para ele acaba encarnando uma espécie de figura de um pequeno deus grego que ele venera pela sua forma estética, pela sua beleza, e que vai acabar deixando de ser uma figura ideal para ser uma espécie de projeção dos seus desejos mais desviantes, perversos, fazendo com que convivam nessa obsessão desse escritor por esse jovem as forças ou os valores mais puros e os mais ambíguos, mais sinistros, mais suspeitos. Sendo que tudo isso é atravessado por uma atmosfera de ameaça da cidade de Veneza por uma epidemia de cólera. Ao longo da narrativa, cujo foco principal são as obsessões desse escritor por esse jovem, que mal aparece, que mal fala durante toda a narrativa, é apenas um objeto de veneração, a paixão do escritor por essa personagem faz com que ele não tome conhecimento dos rumores que correm na cidade de Veneza de que uma epidemia de cólera está tomando a cidade, e que essa epidemia de cólera está sendo escondida pelas autoridades. As autoridades, com medo de colocar em risco o negócio da hotelaria, do turismo da cidade de Veneza, que já era forte nos anos de 1910, as autoridades assumem uma atitude negacionista, calculista, né? Ou seja, negando que há uma epidemia para não afugentar os frequentadores dos hotéis e dos pontos turísticos de Veneza. E o protagonista, Gustav von Aschenbach, da Morte em Veneza, ele chega a suspeitar de que há esse negacionismo manipulador das autoridades italianas, mas ele está tão obcecado pelo seu amor platônico por este jovem que ele acaba ignorando os avisos de que a cidade está sendo tomada por uma epidemia de cólera, e ele abandona qualquer prudência em relação ao cuidado que ele deveria ter consigo mesmo, se entrega a essa obsessão febril, essa paixão platônico-demoníaca que ele tem por esse jovem, e acaba sendo acometido aí por uma doença que não é dita que seja cólera, mas provavelmente é cólera, ao final da novela, quando ele morre, enquanto ele contempla esse pequeno Deus que ele venera e que não passa de um jovem adolescente que brinca à beira-mar com seus amigos,
fazendo com que nele convivam as projeções idealizadoras do protagonista e, ao mesmo tempo, a realidade mais pueril de um jovem que se joga na areia com os colegas. Então, uma espécie de pequeno Deus desnudo que, no fundo, se suja na lama das praias de Veneza, fundindo aí também numa única imagem as duas... os sentimentos ambíguos vividos pelo protagonista em relação a ele. O outro livro, que trata também de uma realidade atravessada por esses elementos doentios, é A Montanha Mágica, que é um romance que não tem uma epidemia exatamente, mas está dominado por uma questão que não nos é estranha, que é uma doença respiratória, no caso a tuberculose, porque a Montanha Mágica se passa inteiramente num sanatório dos Alpes Suíços, mais precisamente na cidade de Davos, hoje muito famosa por causa do Fórum Econômico Mundial, onde se reúnem as grandes lideranças do capitalismo ocidental, né, da vanguarda do capitalismo que se reúne lá, e é em Davos que existe ainda hoje um sanatório no qual Thomas Mann esteve quando sua mulher ficou doente, e ele lá se inspirou para criar uma cena ficcional, toda ela ambientada neste sanatório nos Alpes, que é a Montanha Mágica. Basicamente, é um livro de cerca de 800 páginas, quase 900 páginas na edição brasileira. É um livro que praticamente não tem um enredo. Basicamente, a história de um jovem engenheiro, recém-formado em engenharia, que mora em Hamburgo e que vai para o Davos, para esse sanatório nos Alpes Suíços, para visitar o primo, que lá está internado. E lá ele passa a conviver com todas as personagens que gravitam ali em torno desse sanatório. O curioso é que essas personagens que o protagonista Hans Castorp encontra ali no sanatório nos Alpes Suíços, são personagens que encarnam alguns vetores, alguns valores da civilização europeia, tanto do ponto de vista das conquistas científicas quanto do pensamento, das tendências de pensamento. Então, por exemplo, tem lá uma personagem de um médico que trata dos tuberculosos, mas também tem conhecimentos do campo filosófico, psicológico, e faz palestras que a gente reconhece claramente as ideias do Freud. Quando o Thomas Mann escreve esse livro, a psicanálise está em pleno desenvolvimento e o Thomas Mann já conhecia a repercussão das descobertas ou das propostas teóricas do Freud. Mas há algumas outras personagens que encarnam valores mais antigos, né? A psicanálise está acontecendo, está se desenvolvendo naquele momento na Europa, enquanto Thomas Mann escreve A Montanha Mágica. Mas outras personagens encarnam valores mais permanentes da civilização europeia, como uma personagem que é célebre dentro da obra do Thomas Mann, que é o Settembrini, que é um italiano, que é um humanista, racionalista, um iluminista, um homem confiante no progresso da civilização, da técnica, e que contrasta com uma outra personagem igualmente célebre, que é o Nafta, que é uma personagem que tem um caráter meio místico e, ao mesmo tempo, meio anarquista, que combina elementos de negação da civilização ocidental e de tentativa de renovação dessa civilização através de uma espécie de irracionalismo coletivista. Uma personagem, o Nafta, que tem uma espécie de ideologia que traz elementos do fascismo de um lado, do anarquismo de outro, e de qualquer maneira são elementos de negação da história e da civilização ocidental. Então esse par, Settembrini e Nafta, que são duas personagens que o tempo todo conversam com o Hans Castorp, que é o protagonista, eles indicam um pouco as tensões ideológicas, filosóficas que atravessam a Europa no momento de crise. A crise que desembocou na Primeira Guerra Mundial e que, de alguma maneira, também vai preparar a Segunda Guerra Mundial, sobre a qual, aliás, o Thomas Mann vai escrever um livro, mas no pós-guerra, chamado Dr. Fausto. E ainda, um outro elemento importante na Montanha Mágica, que é essa associação tão frequente na obra do Thomas Mann entre clarividência e doença. Não é casual que a cena toda da Montanha Mágica se passe num sanatório para tuberculosos.
esse sanatório no alto dos Alpes faz com que as ideias ali discutidas se coloquem acima da vida comum, da vida da planície, da vida das cidades, da vida mercantil, da vida do negócio, da vida da família. Então é ali, nos Alpes, você se retira do tumulto da cidade para contemplar as ideias em estado puro. Mas se as pessoas que contemplam essas ideias em estado puro, que discutem essas ideias e que são os internos do sanatório, são pessoas acometidas de doença. Uma doença, no caso, a tuberculose. Fazendo uma associação entre o acesso às ideias mais abstratas e perfeitas e o adoecimento do corpo. Ou seja, é preciso que você se descolhe do corpo, que o seu corpo esteja impossibilitado de participar da vida comum, da vida mecanizada, da vida e dos hábitos corriqueiros, para que você tenha um momento de contemplação e iluminação daquilo que sobrevive ao próprio corpo físico. E essa associação entre doença, clarividência, moral e filosófica é algo muito presente no Thomas Mann, já apareceu no Morte em Veneza, aparecerá em Dr. Fausto, que é o livro que ele escreve no pós-guerra. Tanto o artista é uma espécie de doença da sociedade, como a doença é uma espécie de clarividência em relação aos valores anestesiados pela sociedade. Então, artista e doença, a doença e a arte são duas experiências de saltar fora do mundo burguês, saltar fora do mundo normalizado e, ao mesmo tempo, buscar uma regeneração, mas uma regeneração também pode ser mortal, pode ser mórbida em relação à normalidade. São tensões que estão muito presentes na obra do Thomas Mann e que estão no coração desses dois livros, que são duas obras-primas, A Morte em Veneza e A Montanha Mágica. Então, quem quiser aprofundar essas leituras do Thomas Mann e quiser me dar o prazer de participar dessas leituras, basta entrar no site da Escrevedeira para se informar sobre como funcionam os horários, os dias, quais são as leituras que a gente vai fazer da obra desse grande escritor alemão sobre o qual eu falei para vocês hoje. Então é isso, obrigado, até o próximo vídeo.